Olá! Legal! Hoje falaremos sobre aspectos introdutórios de redes de computadores e conectividade. Neste vídeo, iremos explorar os aspectos introdutórios das redes de computadores e conectividade. A infraestrutura de TI é a base fundamental para o funcionamento das redes modernas, permitindo a comunicação e o compartilhamento de recursos entre dispositivos. Abordaremos os conceitos básicos das redes, como conectividade, gerenciamento e os desafios enfrentados na construção de infraestruturas computacionais. Essa introdução ajudará a entender a importância das redes de computadores e como elas suportam as necessidades de negócios e comunicação na era digital. E no decorrer do vídeo aprenderemos a reconhecer os fundamentos das redes de computadores, como modelos de referência, tipos e topologias relevantes. Identificar aspectos relevantes de conectividade e gerenciamento de redes em ambientes computacionais, planejamento, implantação, configuração, manutenção, escalabilidade. Analisar desafios como segurança, desempenho e disponibilidade de redes de computadores e infraestruturas computacionais. Primeiro, contexto histórico das redes. O desenvolvimento da internet foi um processo gradual, com marcos importantes ao longo de décadas. Vamos revisitar alguns desses marcos históricos que moldaram a evolução da rede global que conhecemos hoje. Esses eventos-chave ajudaram a criar as bases tecnológicas, regulatórias e de infraestrutura que permitiram à internet se tornar uma parte essencial da nossa sociedade moderna. 1.b Tipos de redes. As redes locais, LAN, conectam dispositivos em um mesmo espaço físico, como uma pequena empresa ou residência. As redes metropolitanas, MEM, conectam dispositivos em locais distintos dentro de uma mesma região, como setores de uma prefeitura. As redes de longa distância, WAN, conectam computadores a grandes distâncias, como a internet. As redes de área de armazenamento, SAN, são formadas por dispositivos de armazenamento de dados, como HD ou SSD. As redes de área pessoal, PAN, são compostas por dispositivos pessoais que se conectam em uma área próxima, como smartphones conectados por Bluetooth. 1.c Topologias físicas de redes. As topologias físicas de rede são as diferentes maneiras de conectar os computadores em uma rede. A topologia linear conecta todos os computadores em um único barramento. É uma estrutura simples, mas pode ser menos confiável. A topologia estrela conecta todos os computadores a um dispositivo central, como um switch ou roteador. É uma estrutura mais organizada, com melhor desempenho e confiabilidade. A topologia de anel transmite informações de um computador para o outro em um único sentido. É uma estrutura circular, com redundância, mas pode ser mais complexa de configurar. A topologia híbrida combina diferentes topologias, aproveitando as vantagens de cada uma. É uma estrutura mais flexível e adaptável às necessidades da rede. Cada topologia tem suas próprias características e vantagens, então a escolha da melhor depende dos requisitos específicos da rede. 1.c Topologias físicas de redes. Vocês podem ver, esta imagem apresenta as diferentes topologias físicas de redes de computadores. As principais topologias são estrela, barramento, anel, malha e híbrida. Cada uma dessas topologias possui suas próprias características, vantagens e desvantagens. Discutiremos em detalhes cada uma delas nas próximas slides. É importante entender as diferentes topologias para poder escolher a mais adequada para uma determinada rede. Isso vai nos ajudar a projetar redes mais eficientes e confiáveis. 1.d Modelos de referência. No modelo OSI, camada física, contém os componentes físicos para a transmissão de dados, fluxo de bits, como placas e cabos de comunicação. 2. Camada enlace. É responsável por garantir que a camada física esteja livre de erros dividindo os bits em frames, unidades de dados que podem ser gerenciadas. Também fornece um endereço físico para componentes. 3. Camada de rede.
é responsável pela definição de endereços lógicos e pelo roteamento para entrega de pacotes. 4. Camada de transporte é responsável pelo processo de entrega de mensagens, controle de fluxo, conexão e erros. 5. Camada de seção controla a sincronização de informação, mantendo a comunicação ativa. 6. Camada de apresentação define como os dados serão apresentados. Nessa camada, são realizados os processos de criptografia e descriptografia. 7. Camada de aplicação fornece uma interface de comunicação entre o usuário e os recursos da rede, PEs, os navegadores de Internet. No modelo TCP e IP. Camada de aplicação, protocolos, HTTP, S, SMTP, DHCP, DNS, SEC, FTP, S, etc. Camada de transporte, protocolos, TCP e UDP. Camada de redes, Internet, protocolo, IP, ARP, HARP. Ponto e protocolos da camada de aplicação. O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto usado para comunicação entre servidores web e navegadores. O HTTPS é a versão segura do HTTP que criptografa os dados transferidos, fornecendo uma conexão mais segura. O SMTP é o protocolo simples usado para a transferência de e-mails. O DNS é o sistema de nomes de domínios que traduz endereços IP em nomes de domínio, e vice-versa. Esses são alguns dos principais protocolos da camada de aplicação que permitem a comunicação e o funcionamento da Internet. Comparação entre os dois protocolos IPv4 e IPv6. O IPv4 é um protocolo de rede antigo, usado pela maioria dos dispositivos conectados à Internet. Já o IPv6 é um protocolo mais moderno, com um espaço de endereçamento muito maior. O IPv6 foi criado para solucionar o problema de esgotamento dos endereços IPv4. O IPv4 utiliza endereços de 32 bits, limitando o número de endereços disponíveis a 4.294.967.296. O IPv6 utiliza endereços de 128 bits, oferecendo um espaço de endereçamento muito maior, com endereços suficientes para cada dispositivo conectado à internet. O IPv6 também oferece melhorias em termos de segurança e desempenho, como a capacidade de detectar e evitar ataques DDoS e a autenticação de pacotes. Segunda, componentes de rede. Os principais componentes de rede que vamos discutir são o switch, o roteador, o modem e o cabeamento. O switch cria canais de comunicação diretos entre a origem e o destino, permitindo uma conexão mais eficiente. O roteador determina os caminhos que os pacotes de dados devem seguir para chegar ao seu destino na rede. O modem conecta a rede privada à internet, atuando como uma ponte entre os dois ambientes. O cabeamento, seja fibra ótica ou par trançado, fornece as conexões físicas necessárias para a transmissão de dados na rede. Esses são os principais componentes que permitem a comunicação e o funcionamento de uma rede doméstica ou empresarial. 2.b Modelo hierárquico de redes. O modelo hierárquico de redes é uma estrutura comum para organizar e gerenciar redes de computadores. Ele é composto por 3 camadas principais: camada de núcleo, camada de distribuição e camada de acesso. A camada de núcleo é responsável pela conexão principal da rede, fornecendo acesso à internet e atuando como backbone da rede. A camada de distribuição interliga o núcleo à camada de acesso, suportando o tráfego de grandes volumes de dados. A camada de acesso realiza as conexões com os dispositivos finais, como computadores, impressoras e smartphones. Essa estrutura hierárquica permite uma rede mais organizada, escalável e eficiente. 3. Desafios em infraestruturas computacionais. Os critérios essenciais para o bom funcionamento de redes de computadores são segurança, desempenho e confiabilidade. A falta de observância desses critérios pode levar a falhas graves, como invasões e roubo de informações, além de reduzir a eficiência operacional. A segurança de redes é destacada como um aspecto fundamental da tecnologia da informação,
garantindo que as mensagens sejam entregues sem alterações, preservando a confidencialidade, integridade e autenticidade. Técnicas como criptografia são usadas para proteger as mensagens. Além disso, o texto discute o firewall, que atua como um filtro de tráfego, monitorando e bloqueando acessos não autorizados. Os firewalls podem ser implementados em software ou hardware e configurados em sistemas operacionais ou dispositivos de rede, como roteadores. 3.b Desempenho e confiabilidade de redes. A latência é o tempo necessário para que um pacote de dados se propague do ponto de partida até o ponto final da rede. A largura de banda é a taxa máxima de transferência de dados em uma rede, medida em bits por segundo, bps. Ela determina a quantidade de informação que pode ser transmitida em um determinado período de tempo. A confiabilidade da rede se refere à sua capacidade de ser à prova de falhas e se recuperar rapidamente em caso de problemas. Uma rede confiável deve manter a conectividade e o desempenho mesmo em situações adversas. Esses três fatores, latência, largura de banda e confiabilidade, são fundamentais para o bom desempenho e a qualidade da experiência do usuário em uma rede. Agora é a hora do resumão. Fundamentos. Esta apresentação proporcionou uma visão abrangente dos diferentes tipos de redes, explorando as redes locais, LANs, redes de longa distância, WANs, redes sem fio, WLANs, e redes de área pessoal, PANs. Além disso, examinamos as topologias físicas de redes, como topologia de barramento, estrela, anel e malha, oferecendo uma compreensão profunda de como os dispositivos são interconectados em uma rede. Também exploramos os modelos de referência de rede, como o modelo OSI e o modelo TCP/IP, que fornecem uma estrutura para a comunicação em redes, definindo diferentes níveis de abstração e protocolos associados. Por fim, abordamos protocolos essenciais, como TCP, UDP, HTTP e DNS, que desempenham papéis cruciais na comunicação e no acesso à informação na internet, permitindo a troca de dados e a localização de recursos online. Conectividade e gerenciamento. Investigamos os componentes-chave que formam a espinha dorsal de uma rede de computadores, incluindo roteadores, switches, hubs, gateways e modems, cada um com funções específicas e contribuições para o funcionamento da rede. Analisamos o modelo hierárquico de redes, que organiza as redes em diferentes níveis de hierarquia, permitindo a gestão eficiente de redes complexas e a otimização do fluxo de dados. Abordamos as implicações práticas do planejamento e da configuração de redes, enfatizando a importância da utilização de ferramentas de gerenciamento de rede para monitorar e controlar o desempenho da rede, identificar problemas e otimizar a utilização de recursos. Desafios. Discutimos os desafios intrínsecos à infraestrutura de TI, reconhecendo a necessidade de segurança de rede robusta para proteger dados e sistemas contra ataques cibernéticos. Abordamos a gestão de riscos e a implementação de medidas de segurança eficazes para minimizar vulnerabilidades e proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações. Também exploramos a importância do desempenho e da confiabilidade das redes, destacando a mitigação de gargalos de desempenho, a garantia de tempos de resposta rápidos e a implementação de mecanismos de redundância para garantir a disponibilidade contínua da rede em caso de falhas. Foi muito bom estar com vocês, mas por hora é só. Até o próximo vídeo.